Vocês sabem quais são as necessidades básicas emocionais das crianças e adolescentes? Gente, 75% das crianças e adolescentes, de acordo com estudos internacionais, não estão tendo suas necessidades básicas emocionais supridas. Isso é muito sério, não é? E afinal, quais são essas necessidades? O que a gente sabe, gente? Todas as crianças precisam de senso de aceitação e pertencimento, autonomia e competência adequados, limites realistas, expressão emocional legítima e validação emocional. Mas afinal, o que é isso? Aceitação e pertencimento. A gente precisa demonstrar para as crianças que elas são aceitas naquele ambiente. Muitos pais oferecem muito afeto, oferecem muito amor, mas tem aquela ideia de só te amo desde que. E isso fica muito confuso na cabecinha das crianças, porque é como se elas precisam ser de acordo com as expectativas dos pais para que elas sejam aceitas. Isso é um grande problema. A gente precisa ajudar os nossos filhos a se desenvolverem, mas principalmente mostrar para eles que nós os aceitamos como eles são. Senso de autonomia e competência adequado. É importante que as crianças tenham condição de realizar algumas atividades. Desde pequenininhos, os pais tendem a suprir muitas necessidades das crianças. Então, por exemplo, com 5, 6 aninhos, uma idade que a criança já dá conta de cuidar da mochilinha, de carregar o próprio material, os pais estão ali carregando o material, ajudando a criança às vezes a fazer uma tarefa que ela daria conta de realizar. A intenção dos pais nesse momento é oferecer um suporte, oferecer um afeto. Porém, quando você realiza uma atividade que a criança dá conta de realizar, você acaba criando uma ideia de incapacidade. É como se ela não desse conta de realizar essa atividade. Qual a grande questão, gente? Essa criança está crescendo, ela está se desenvolvendo. Então, ela precisa se sentir capaz de cuidar da própria vida. Teve uma vez que eu fui visitar uma escola infantil e tinha uma turma de menininhos bem pequenininhos subindo uma escada. E aí a diretora me disse, falou: Simone, por que a gente precisa ensinar as crianças a subirem escadas bem pequenininhas? Porque se elas não aprendem, elas correm o risco de cair. Então, essa coisa, gente, de fechar determinados ambientes, colocar as coisas muito alto para as crianças não pegarem, claro que numa determinada idade isso é extremamente funcional. Porém, aí é importante que ela já comece a lidar com o não. Porque você oferece para essa criança condições de cuidar da própria vida, cuidar do próprio ambiente, o quanto antes, para que ela se sinta capaz. Não tenham dúvida que isso vai refletir na adolescência e principalmente na idade adulta. Limites realistas. Gente, até onde a gente pode ir, Até onde é o meu espaço e até onde é o espaço do outro. Então, é interessante que as crianças tenham liberdade para se desenvolver, mas ao mesmo tempo que elas consigam perceber que existem alguns limites que elas não podem extrapolar. Hoje é muito comum, a gente ver os adolescentes com dificuldade de limites. E por que isso acontece? Porque lá na infância foram crianças que fizeram tudo o que queriam. Com uma ideia de querer suprir, às vezes, a ausência, os pais têm uma dificuldade muito grande de dizer o não. E falar não, gente, é uma demonstração de amor, porque vamos pensar na vida, nas atividades, nas interações sociais. Essas crianças, elas vão ser frustradas. Então, é importante que elas compreendam o lugar delas, o lugar do outro e, principalmente, até onde elas podem ir. Validação emocional, expressão emocional legítima. O que significa isso, Quando a gente era criança, então, por exemplo, eu pequenininha, os meus pais falavam muito assim: você não pode sentir emoções desagradáveis. Então, por exemplo, quando a gente ficava triste, ah, não, você não pode ficar triste. Quando a gente tinha medo, não, por que você está sentindo medo? Só que a gente sabe o quê? A gente precisa validar as nossas emoções. Imagina lá, uma criança cai, se machuca, Ah, filhinho, não foi nada, vou dar um beijinho.
O adulto consegue entender que o dar o beijinho é um gesto de carinho, mas a criança não, gente, ela está sentindo dor. Então, o que é validação emocional? É você virar para a criança e falar assim, filho, eu imagino que está doendo muito, vai passar daqui a pouquinho, mas não fala para ela que não está doendo, que ela não pode sentir tristeza, que ela não pode sentir raiva. A gente não tem controle sobre as nossas emoções. Não incomum hoje a gente vê adultos que têm uma dificuldade muito grande de falar o que eles estão sentindo, porque é como se eles não tivessem o direito de sentir, né? Então pensa bem, tenho adultos que chegam no consultório e falam assim, Simone, eu estou muito desconfortável porque eu estou triste. Qual o problema? Como não se sentir triste diante das adversidades da vida? Então validem a emoção dos seus filhos. Sempre que vocês tiverem essa oportunidade, validem. Respeito aos seus desejos e aspirações. O que significa isso, né? A criança, às vezes, ela quer fazer alguma coisa, então ela quer colocar uma determinada peça de roupa. Aí os pais falam assim, não, essa peça de roupa é muito feia, coloca outra. Gente, permita que a criança faça escolhas. Eu quero comer isso, não quero comer aquilo. Eu quero vestir essa roupa, não quero vestir essa. É importante que ela tenha os desejos dela respeitados. Claro que tem um limite para isso, né? Então, não estou dizendo que permita que as crianças façam tudo. Claro que não. Mas vamos respeitar, tem coisas que elas podem fazer, né? E às vezes, por uma demanda dos pais, né? Sem pensar, eles acabam não deixando. Então, por exemplo, quero ir numa festa de aniversário de uma sandalinha e os pais querem que coloque um tênis. Qual o problema de ir com a tal da sandalinha, né? Por quê? Qual o reflexo disso na vida adulta? O sujeito ele passa a pensar que ele não tem o direito de querer, né? Ele começa a atender a demanda do outro, ele atende a necessidade do outro, mas ele tem dificuldade de avaliar, de validar o que ele realmente pensa, o que ele quer. Então, se a gente suprir esses 5 domínios que eu citei, a gente consegue desenvolver adolescentes e adultos mais saudáveis.